Lá vem ela, 12h41. Economia, com Juliana Rosa. Economia é com ela, Juliana Rosa. Boa tarde. Bom, ontem teve reunião do Conselhão, obviamente o tema dos juros foi falado, o presidente falou dos juros, houve empresário lembrando que tudo bem, temos um desafio de juros, mas tem coisas para fazer, não podemos ficar esperando os juros baixarem, só quando os juros baixarem é aí que começa o Brasil a andar. Não dá, são coisas separadas. Como é que está essa discussão? O que você apurou sobre isso, Juliana? Em que pé está esse debate em torno dos juros? Até porque aguardamos a ata e aguardando uma queda aí na próxima reunião, né? Conta pra gente. Oi, Neg, boa tarde para você, boa tarde para a Débora, para o Oi. Fábio e para o nosso ouvinte. Esse debate de juros ganhou muita força essa semana, porque você tem um contexto que até hoje continua reverberando muito, que é um cenário internacional que pode ser pior nos Estados Unidos, né? Hoje saiu um dado de emprego, até foi melhor o dado de emprego americano, mas ainda você tem uma perspectiva de que nos Estados Unidos não vai ter mais aumento de juros. Eles estão, mesmo que não se agrave, né, não vire uma crise bancária depois da quebra daqueles bancos regionais, você tem ainda um ambiente de cautela e um ambiente de que é um crescimento nos Estados Unidos. Se não entrar numa recessão mais forte, é um ambiente de dólar mais desvalorizado, mais ali na casa dos R$ 5 e tal. Então, você tem um ambiente internacional que abre caminho para que a nossa inflação continue cedendo, que os juros aqui possam cair. E aqui dentro do Brasil, ganhou muita força, né, e ontem no Conselhão, né, que é esse encontro de representantes da sociedade no governo Lula para contribuir com ideias, sugestões, enfim, para o Brasil crescer, para incluir, né, para reduzir desigualdades. Você vê que tem ali um apelo muito grande de grandes empresários também, que se você imagina, se grandes empresários estão tendo dificuldade, a Renner fechou lojas, né? Essa semana foi o assunto, a Bolsa refletindo dificuldades financeiras de grandes varejistas, você imagina como é que estão os pequenos negócios, as pessoas físicas que estão com dificuldade de rolar suas dívidas, a inadimplência está subindo. Enfim, você tem um contexto onde esse debate vai ganhando força no sentido de qual é a dose ideal desse remédio chamado juros, né? Porque a gente sabe que é importante dar o remédio para combater a doença. A inflação é uma doença perversa, principalmente para os mais pobres. Ao mesmo tempo, se você errar a mão do remédio, você mata o paciente. Então, existe, como a gente tem conversado, né, um apelo muito grande de que haja uma certa flexibilidade, digamos assim, por parte dessa visão mais radical ali, fiscalista, e também do governo de procurar ir ao encontro do que é necessário ser feito governo para poder também pavimentar o caminho para a queda de juros. Não apenas o Banco Central tem essa tarefa, né, mas também o governo fazer a sua parte. Então, ontem, a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, falou, olha, a gente precisa de reforma tributária urgente, a gente precisa de soluções para o Brasil já, né? Então, você tem ali um apelo também de grandes empresas para que o governo faça a sua parte, para que a gente deixe as ideologias de lado e que todos possam entender a urgência da gente poder aproveitar as oportunidades internacionais, inclusive, para melhorar a situação de juros aqui dentro do Brasil, né? Então, a gente torce sempre para que, hoje de manhã até o pessoal da rádio falava do cabo de guerra, né, entre Banco Central, governo. Se nenhum dos dois lados afrouxarem um pouco, a corda vai arrebentar e todo mundo vai ser prejudicado, né, o Brasil todo. Então, a gente espera que se encontre esse tal do meio do caminho, né, que tanto se fala, porque a gente não vai conseguir agradar, né, nunca todo mundo, mas a gente precisa, com urgência, encontrar um meio do caminho para que a corda não arrebente. E sempre arrebenta do lado mais fraco, né, Enéas?
Bom, sem dúvida. Eu abri o Band News no meio do dia falando da surra que o governo levou na votação do marco do saneamento. 295 a 136, condenando e rejeitando o desejo do governo de mexer naquilo que estava indo bem, mexer no marco do saneamento que era um avanço para a sociedade. Então, a derrota do governo. Se o governo mostra uma desarticulação, e governo desarticulado, governo desorganizado é governo derrotado, como a gente pode ver, como é que vai ser a chance de passar o arcabouço? Como é que vai ser a chance de passar a reforma tributária? E sendo assim, Juliana, está casado com a discussão, ou casada com a discussão do Banco Central com juros. Quer dizer, se você não consegue aprovar um decreto no marco do saneamento, como é que você vai conseguir aprovar as transformações de maior peso? Lula disse que ao voltar agora do Reino Unido vai conversar com a base, vai assumir ele a responsabilidade de falar com os políticos. Porque do contrário, Juliana, o que vai acontecer é que o Banco Central olha isso e fala, bom, mas se não vai ter avanço lá, como é que eu vou mexer nos juros aqui, não? Exato. É isso, né? São os dois lados trabalhando juntos. Não dá para jogar a culpa toda para o Banco Central. Claro que o governo está também precisando fazer a sua parte. Hoje mesmo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que está conseguindo ele pessoalmente, dentro desse esforço aí de mostrar responsabilidade com as contas públicas, poder ter dinheiro para poder pagar o que está sendo gasto com as promessas aí de campanha que já estão acontecendo, e ele está conseguindo avançar ali na conversa com o Supremo Tribunal Federal para conseguir uma parte importante do aumento de receitas para poder entregar o equilíbrio fiscal. Agora, a gente sabe, né, que é um desafio tremendo e que só dá certo se todo mundo rema para o mesmo lado. E é o que você falou, politicamente é sempre um desafio. O governo tem esse desafio de ter uma boa articulação política para fazer suas pautas andarem. Isso aí precisa ser costurado com urgência também, né?